Você quer deixar de ser um patinho esquisito e ser a melhor versão de você mesma? Eu sou a Juliana Gabriele e eu vou te ajudar nesse vídeo. Vem comigo! E começando forte, eu vou falar das sobrancelhas. O formato da sobrancelha muda tudo no seu rosto. E você pode tomar de exemplo aqueles vários TikToks e Reels das pessoas testando diversos formatos de sobrancelha e dependendo, a pessoa parece que é outra pessoa. E não só a questão de formato, mas também coloração. Mas vamos falar primeiro do formato. Uma coisa que eu fiz quando era adolescente, que eu recomendo você fazer, é design de sobrancelha. Porque é o seguinte, eu fiz o design da minha sobrancelha quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos, 16 por aí. E a moça, eu lembro que ela marcou todo o meu rosto, assim, sabe? Mediu tudo bonitinho. E depois disso, eu nunca mais precisei fazer um design de novo. Que daí foi só a manutenção mesmo, sabe? Só tirar os pelinhos excedentes. Então assim, você vai pagar caro, sei lá, uma vez, duas, eu acho que no máximo, se você deixar crescer bastante depois. E depois vai pagar só pela manutenção. Ou às vezes você nem precisa pagar, você pode fazer também essa sobrancelha você mesma. E assim, se você não tiver dinheiro, por enquanto, pra investir num design de sobrancelha, porque é mais caro, eu recomendo você pelo menos manter tudo limpinho, sabe? A minha sobrancelha, por exemplo, quando eu era adolescente, antes de eu começar a fazer, crescia pelinho até aqui assim, mais ou menos na minha pálpebra, sabe? Eu tenho muito pelinho fininho e ele, tipo, preenche tudo aqui assim. Então, sobrancelha, eu recomendo você fazer pelo menos a limpeza, porque é algo que... Sabe quando uma pessoa tá diferente, só que você não sabe dizer muito bem o que mudou, só que você sabe que tem algo diferente? Então, é isso que vai causar. Porque no fim das contas, mesmo se você só fizer uma limpeza simples, tirar aqui no meio, aqui embaixo e aqui em cima, fica uma coisa mais clean, sabe? Não fica muito pelinho poluindo o seu rosto. Ainda mais que a sobrancelha fica acima do olho. E o olho é uma das primeiras coisas que a gente percebe em alguém, sabe? E sobre coloração, eu, por exemplo, queria descolorir um pouco a minha pra deixá-la um pouquinho mais claro. Porque no momento, o meu cabelo tá claro e a minha sobrancelha tá escura. Só que isso daí é algo que eu acho que é um step a mais, assim, do que só fazer a sobrancelha. Mas quando eu fizer, eu vou postar no meu TikTok. Se você quiser me seguir lá, esse é o @. O próximo elemento que a gente vai focar é o corte e a cor do seu cabelo. Eu sei que já tem bastante cabeleireiro que faz aquele visagismo, eu acho. E aí leva o formato do seu rosto em consideração quando vai fazer um corte de cabelo. Assim, o melhor mesmo seria se você pudesse contratar os serviços de um cabeleireiro que manja desse visagismo. Só que eu tenho noção de que é caro. Cabeleireiro em si já é caro. E se assim como eu, você não tiver esse orçamento, você pode fazer uma mini pesquisa pra saber qual que é o seu formato de rosto e pesquisar também os cortes de cabelo que mais harmoniza com você. No meu caso foi tentativa e erro mesmo. Então eu lembro que antigamente eu tinha uma franja assim lateral, porque era o que tava na moda. Só que depois eu quis mudar pro meu cabelo repartido ao meio. E aí eu lembro que pra fazer essa transição eu fui num cabeleireiro e eu pedi pra ele fazer uma franja curtininha. E o problema é que eu pedi pra ele fazer muito curto, sabe? Tipo, começar assim daqui de cima. E aí aconteceu que eu não gostei. Assim, depois que meu cabelo cresceu, eu achei que ficou bem melhor. Por exemplo, como ele tá agora, ó, tá vendo? Eu achei que esse corte ajuda a emoldurar um pouquinho mais o meu rosto. E aí agora eu sempre peço pra fazer franja curtininha também, só que terminando mais aqui embaixo. E assim, você tem que manter em mente que cabelo cresce. E tem umas coisas que você consegue dar uma amenizada se você, assim como eu, não gostou do seu corte de cabelo. Outra coisa também é a cor. E a cor talvez seja mais importante do que o corte. Por exemplo, o meu cabelo, ele é naturalmente preto. Só que ele preto, eu acho que não combina muito comigo, com o meu tom de pele, talvez. E sei lá, eu acho que eu fico parecendo uma vilã. Até que depois que entrei na faculdade, eu decidi tingir ele pra um castanho um pouco mais claro, acobreado. E aí eu fui testando a partir daí. E hoje em dia eu gosto de deixar ele mais ou menos assim, nesse tom, com luzes, que eu acho que fica um pouco mais harmônico, sabe? E isso também dá pra você testar, fazer aqueles testes pra ver o subtom da sua pele, qual cor combina mais. E eu te garanto que isso muda tudo. A próxima dica é o skincare ou cuidados com a pele. Assim, o seu rosto é o seu cartão de visita, sabe? Quando você conhece alguém pela primeira vez ou quando você vai falar com alguém, a primeira coisa que você olha é o rosto da pessoa. E depois você foca nos detalhes. Então eu acho muito importante a gente ter uma pele bem cuidada. E assim, não precisa ser complicado. Eu vejo um monte de gente fazendo rotina de skincare que tem, sei lá, uns 7 passos, 7 produtos que você precisa usar no rosto, mas não é bem assim. Por exemplo, na minha rotina, eu não uso muita coisa. Eu uso sabonete facial, tônico, hidratante facial e protetor solar. E assim, se vocês quiserem excluir o tônico dessa lista, tudo bem, sabe? O que eu considero mais importante, da minha visão leiga, obviamente, é o sabonete facial, o hidratante facial e o protetor solar. Porque foi por aí que eu comecei. E também as marcas não precisam ser as mais caras, as mais famosas. Você pode começar com aquelas marcas que cabem no seu bolso, porque também tem muito produto bem baratinho que funciona super. Uma coisa muito importante que eu
eu sei que todo mundo esquece e ninguém dá muita bola é o protetor solar. Porque o protetor solar, ele não te dá um resultado de imediato. Então, assim, você meio que esquece porque você não vê nada acontecendo. Só que a longo prazo é o jeito que ele age. Eu comecei a passar protetor solar de verdade depois que eu vi uma foto de antes e depois de pessoas que passaram e não passaram protetor solar, sabe? Inclusive, tem uma foto muito famosa de um caminhoneiro que ele tomava sol constantemente em um lado do rosto, porque era onde o sol incidia na cabine do caminhão, e do outro ele só ficava meio que na sombra. Então, leve protetor solar a sério. Vale lembrar também que o skincare, o cuidados com a pele, é do corpo inteiro, tá? Então não cuide só do seu rosto e negligencie o resto, porque é importante você passar protetor solar também no corpo inteiro, ou nas partes que ficam mais expostas todos os dias, e passar hidratante corporal também. Eu passo todos os dias depois do banho, e um elogio que eu gosto muito de receber, as pessoas me dizerem: nossa, como você tem a pele macia. E um erro que eu cometi, eu acho, é de não ter passado o protetor solar nas mãos. As mãos, tirando o rosto, acho que é uma das partes do nosso corpo que mais fica exposta ao sol, e eu nunca prestei atenção nisso. Então, por exemplo, eu acho que a minha mão, ela é cheia de linhas de expressões, assim, sabe? E assim, é normal, só que eu vejo muita gente que não tem tanta linha de expressão, assim, marcada, igual eu tenho, entendeu? E aí eu não gosto muito disso. Daí eu comecei a passar agora pra que não piore daqui a alguns anos. A próxima dica é a massagem facial. Falando assim, parece que é um luxo, só que é bem simples de fazer. Você não vai precisar de guaxa, que eu também sei que tem muita gente que fica falando é essencial e que faz toda a diferença. E beleza, pode até ser um pouco mais fácil, só que você também consegue fazer só com as suas mãos. E essa massagem facial, você pode fazer na rotina de cuidados com a pele mesmo. Como eu, por exemplo, na etapa do tônico, eu vou massageando minha pele em ângulos específicos. Então eu tô passando meu tônico e aí chega na parte das bochechas e eu puxo pra cima, sabe o movimento? Principalmente aqui, ó, na sua mandíbula e embaixo dela também. Faço isso em torno de umas 10 vezes, mais ou menos. E eu lembro que eu comecei a fazer isso quando eu era adolescente também, lá pelos meus 15 anos, mais ou menos. E eu comecei a fazer isso porque eu vi uma youtuber aqui falando sobre essa massagem facial. E aí ela ensinou tudo como que faz e desde então eu não parei. E eu vou te falar que depois de um mês, eu acho, 2 meses, sei lá, foi pouca coisa assim. Eu lembro de gente falando pra mim: Ju, seu rosto tá mais fino. É claro, na época eu sei que eu comecei a correr também, e aí eu acabei perdendo um pouco de peso, só que no rosto eu sempre tive bastante dificuldade, sabe, de afinar, porque naturalmente minha bochecha, ela é meio redonda, sabe, eu sou meio bochechuda. E aí quando eu recebi esses comentários de que o meu rosto tinha afinado, eu tive certeza de que foi essas massagens facial que eu comecei a fazer. O próximo ponto é um dos mais importantes, que é o exercício físico. Eu digo que ele é um dos mais importantes porque o exercício físico, ele trabalha com a sua autoestima. Eu sou formada em educação física, né? E eu tenho plena noção de que demora pra você ver alguma mudança no seu corpo. Só que eu digo que ele é o mais importante não pela mudança do seu corpo, mas pelo quanto você vai se sentir bem. E peraí, não clica pra fora do vídeo. Porque, pô, você deve estar pensando, me sentir bem? Eu faço um monte de coisa que já me faz eu me sentir bem. Só que é diferente. O pensamento que vem é: caraca, eu fiz algo físico, eu tô mais saudável. E conforme você vai mantendo esse ritmo de exercícios, cara, a sua confiança aumenta muito. E isso é muito importante porque se você for uma pessoa confiante, você vai até mudar a sua postura, você vai mudar o jeito de você falar, o jeito de você se portar com os outros. E isso muda tudo. Porque pensa numa pessoa bonita, e agora pensa numa pessoa bonita que fica assim, sabe? Meio reclusa, e você vai falar com ela, essa pessoa, ela não passa segurança com ela mesma. Agora pensa nessa mesma pessoa, só que com outra postura. Ela chega num lugar confiante, não arrogante, tá? Mas ela chega confiante de si mesma, consegue se mostrar mais aberta, consegue falar as coisas com convicção. E pode parecer loucura, mas se exercitar faz isso com o seu cérebro, sabe? Porque você começa a se sentir bem consigo mesma. E eu não tô falando isso só porque eu sou formada em educação física, tá? Eu falo isso por experiência própria mesmo. Porque teve uma época que eu passei, assim, uns anos sendo sedentária. E aí depois que eu voltei a fazer esporte, eu saí de um brotinho depressivo pra uma rosa confiante, sabe? E é claro que no fim das contas também o seu corpo vai mudar. E aí você vai se sentir mais confiante ainda. E uma coisa puxa a outra, entende? A próxima dica é: renove ou organize suas roupas. Faz uma limpa no seu guarda-roupa e doa tudo que não valoriza o seu tipo de corpo e tudo que não faz você se sentir confiante. Porque é o mesmo princípio da
dica anterior. Se você estiver vestindo uma roupa em que você não se sinta uma pessoa bonita, você não vai ter um comportamento confiante, sabe? Você vai ficar inseguro o tempo inteiro e aí isso vai acabar te apagando. Então assim, evidencie as coisas que você gosta no seu corpo. Por exemplo, eu gosto muito das minhas pernas e eu tenho meio que uma curvinha natural na cintura. Então eu gosto muito de evidenciar essas duas coisas. Então eu gosto muito de usar shorts saia e coisas que são mais acinturada, mais agarradinhas na cintura. Outra coisa bem importante pra se levar em consideração são as cores que te valorizam. Porque eu comprei uma blusinha na Shein e aí eu lembro que a primeira vez que eu saí com ela, eu tava com um amigo meu e a gente tirou algumas fotos juntos. E depois quando eu cheguei em casa e fui rever essas fotos, eu consegui perceber o quanto que aquela blusa me apagou. E que raiva! Ela é linda, só que aquela cor... Enfim, e a última dica é: adquira um hobby. Ter um hobby te torna uma pessoa mais interessante porque você tem mais coisa pra falar, pra conversar com os outros. E assim, não precisa ser coisa cara, tá? Bom, um hobby pode ser ler, pode ser desenhar, pode ser pular corda, pode ser correr, porque assim, quando as pessoas forem falar com você, ou você for falar com as pessoas, você vai ter pelo menos um assunto em que você consiga conversar e que te anime. Porque não tem nada mais legal do que você falar com uma pessoa e ela tem uma paixão, sabe? Uma coisa que ela gosta. E ter um interesse te torna mais atraente. Porque você não fica aquela pessoa meio sem sal, que não faz nada, não gosta de nada. Lembrando que você não precisa ser bom, tá? Porque eu sei que tem muita gente que desiste das coisas porque, pô, eu não sou bom, não tô me tornando uma boa nisso. Só que, pô, hobby é algo pra você se divertir, sabe? Pra você espairecer um pouco. Então tenta focar menos em ser bom logo de cara e mais em ir descobrindo esse novo interesse. Porque se tornar bom é uma consequência, sabe? E é isso pro vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha te ajudado a caminhar em direção ao seu glow up. Muito obrigada por assistir o vídeo e até mais!